Nós pertencemos a uma empresa designada de Worldwide Business Intelligence e desenvolvemos um trabalho que visa ao estudo de catástrofes naturais. A equipa de trabalho é constituída por 7 elementos, todos pertencentes ao curso de NIEGD da Universidade de Minho, sendo os responsáveis por todo o trabalho desenvolvido. Foi-nos proposto criar um projeto que fosse capaz de resolver o problema de atingir os objetivos da TS4G, sendo estes perceber tendências na ocorrência de fenómenos naturais, perceber tendências quanto à dimensão e consequência desses fenómenos, estudar a possibilidade de definir zonas que constituem maior risco e estudar causas e características mais frequentes. Como este é uma definição inicial de um novo projeto, houve alguns desafios adicionais, tais como analisar os dados fornecidos e definir tanto questões analíticas como KPIs para responder a essas mesmas questões. De forma a planear a solução, começamos por fazer o download dos datasets disponibilizados, para um posterior uso na solução. Seguidamente, foi elaborado um plano com a ajuda do MS Project. Aqui foi planeado o trabalho a ser elaborado, respectivos prazos e responsáveis para as 5 etapas que constituíram o projeto, resultando em 3 artefactos distintos. Para um acompanhamento semanal mais detalhado, foi utilizado o Trello, onde foram sendo colocadas as tarefas que necessitavam de ser realizadas e o responsável pelas mesmas. Desta forma, conseguimos garantir que cumpríamos os prazos, mas existiu um acompanhamento mais próximo e mais especificado a todos os intervenientes. De maneira a fazer esta seleção, foi utilizada a ferramenta Talend Open Study for Data Quality, onde é possível analisar os dados fornecidos através da utilização de indicadores, sendo esta análise apresentada através de tabelas e gráficos. Já no que toca ao processo de ETL, foi utilizada a ferramenta Talend Data Study for Data Integration, que, a partir da extração dos dados dos datasets iniciais, permitiu ao grupo fazer o tratamento dos dados recebidos, nomeadamente no que toca aos valores nulos, vazios e exceções, e por fim o seu armazenamento na base de dados desejada. Por fim, foi utilizada a ferramenta de Business Intelligence Tableau para fazer a representação dos dados analisados e tratados nas 2 etapas anteriores, de maneira a poder ser mais facilmente interpretados, tendo em conta o grande fluxo de informação presente. No decorrer do semestre, o grupo abordou o projeto através da metodologia de Kimball, que se encontra dividida em diversas fases, sendo a primeira destas o planeamento e gestão de projetos. Para primeiro poder realizar esta fase, é preciso saber que informação vai ser utilizada. O grupo identificou várias questões analíticas que pensa ser relevantes para a organização na SEI, tais como variou ao longo do tempo a ocorrência de sismos, tsunamis e erupções vulcânicas, onde foram detectadas catástrofes destas naturezas, quantos feridos e mortos resultaram de um evento catastrófico e quando ocorreu o último evento catastrófico em cada país, para enumerar apenas algumas das questões. De forma a responder a estas, o grupo partiu para a análise dos datasets providenciados para podermos identificar indicadores de negócio capazes de responder a estas questões. São alguns exemplos destes os seguintes indicadores: taxa de morte associada às catástrofes, dano associado a uma catástrofe, número de sismos que originam tsunamis, validade da catástrofe, intensidade do sismo, entre outros. Tendo sido levantados estes indicadores, o grupo prosseguiu para o desenvolvimento do modelo multidimensional que será de seguida apresentado. A equipa desenvolveu um modelo multidimensional que representa os processos de negócio em estudo, sismos, erupções vulcânicas, tsunamis e tsunamis randômicos. E estes formam uma constelação composta por 4 tabelas de facto e 16 tabelas de dimensão. Durante a sua construção foram definidas regras de forma a permitir uma melhor leitura, organização e funcionamento do modelo. Todos os nomes em inglês, adição de prefixos de modo a identificar a função de certas tabelas e atributos, nomes de atributos iguais aos do dataset em lowercase e com underscore, e atribuição de um número máximo de caracteres para cada atributo. Relativamente ao modelo, foi colocado um counter em todas as tabelas de facto, de modo a conseguir contar as linhas, dado que alguns programas de TL não as retornam. Foram utilizadas flags e dimensões generadas para sabermos se os processos de negócio em estudo estão relacionados. No que respeita às várias tabelas de dimensão com diferentes roles, DimDate, Time, Scale Description, Damage Scale Description e Agent Scale, deve-se ao facto de estas referirem-se a múltiplos propósitos nas tabelas de facto associadas. Por último, optamos por representar a chave primária de algumas das tabelas de dimensão como sendo uma Natural Key, isto é, uma coluna ou conjunto de colunas já existentes na tabela com significado de negócio, o que permite ser usada como parâmetro da pesquisa, facilitando assim a etapa de ETL. A fase da ETL constitui uma das fases mais importantes do processo.
É nesta fase que se vão retirar os dados das suas fontes e os colocar em tabelas num data warehouse consoante um conjunto de regras pré-estabelecidas. O ETL foi uma etapa comum a toda a equipa, o que levou à necessidade da criação de algumas métricas e regras base, sendo assim cada job produzido e feito de forma consistente, apresentando os dados da mesma forma. Métricas como o tratamento de dados, utilização de natural keys e conversão de dados varchar para uppercase contribuem para o funcionamento uniforme e consistente ao longo de toda a data warehouse. Ao passo que métricas como uma ligação ao servidor MySQL central online ou a utilização de metadata para armazenamento das ligações quer à base de dados, quer aos ficheiros de dados, foram vitais para o trabalho em grupo. As restantes métricas, como as nomenclaturas consistentes, as filtrações e a seleção preferencial dos componentes, contribuem para melhorias de performance, assim como a apresentação do processo mais limpa e fácil de entender. Estando estabelecidas estas regras, a equipa procedeu à execução do processo, dando origem a um ambiente de trabalho mais limpo e eficiente. No nosso ambiente de Talon, é possível verificar que existe uma organização dos jobs em diretorias através da sua finalidade. Existe um job para o load ou carregamento de Data Warehouse, que corre todos os jobs da equipa numa ordem sequencial, de forma a carregar todos os dados para o servidor MySQL com apenas um clique. Todos os jobs de carregamento de dimensões provêm dos datasets, à exceção da dimensão de datas, de tempo e de magnitude forma, devido à sua natureza constante. Por último, a utilização de Solid Change Dimension do tipo 0 em dimensões que não há sentido em alterar os dados presentes, do tipo 1, onde os dados eram suscetíveis a mudanças, e tipo 3, onde existem dados cuja perspectiva histórica é importante para a análise final. Passando agora a um exemplo mais prático, achamos pertinente mostrar o funcionamento de um job de cada tipo. Possuímos um job de tipo para popular dimensões e para popular factos. Aqui encontramos um job que se destina à população da tabela dimensão Dim Measurement Type, onde vai estar presente a lista de técnicas de medição de intensidade do RunUp. O job é iniciado com uma conexão à base de dados. Após isso, apaga-se a primeira linha em branco e filtram-se os valores repetidos, assim como a coluna Measurement Type. Na parte de tratamento de dados, a cada número desta coluna é atribuída uma descrição correspondente. No final do job, através de uma ligação Solid Change Dimension do tipo 1, os dados são guardados na base de dados, onde podem ser refrescados e alterados. Este job destina-se à população da tabela de Fact Earthquake, onde vão estar presentes todos os factos relativos a ocorrências sísmicas que foram retirados dos datasets. O job é iniciado com uma conexão à base de dados. Após isso, os dados são retirados do ficheiro de fonte Earthquakes. De seguida é retirada a linha vazia inicial presente em todos os datasets. Os dados são tratados com o mesmo tratamento feito nas tabelas de dimensão, para cada escala e valores nulos. No tmap, os dados são agregados e as naturezas trocadas para serem compatíveis com as presentes na base de dados. Assim como é feita uma query que, juntamente com o tmap, irá atribuir uma surrogate key location, baseando-se num encontro único dos atributos location name, area, region e country, na mesma linha. Esta surrogate key é passada para o facto que, por fim, será enviado para o servidor MySQL. Para a criação das dashboards, foram feitas views. Estas servem de suporte para as dashboards e permitem que o utilizador não esteja diretamente ligado à Data Warehouse, assim como também reduz a complexidade da mesma. Na construção das dashboards foram definidas a priori um conjunto de regras, tais como tudo em inglês, o tipo de letra robot later, a letra do body com tamanho 10 e a dos títulos a 150% do body, o gradiente de cores sempre igual, ficando mais carregado consoante maior seja o parâmetro definido, os campos a null substituídos para "-1" e as dashboards iterativas, que alteram os dados consoante as definições escolhidas para cada filtro. A Dashboard Eruption Consequences representa o dano causado pelas catástrofes. Nesta dashboard foram selecionados alguns filtros para especificar a procura de um utilizador, entre eles a última década de anos e o país Indonésia. Como podemos ver, a maior parte destes gráficos são dinâmicos, que têm como objetivo detalhar e especificar em concreto a pesquisa do utilizador. O resultado obtido foi um Data Warehouse populado com dados limpos. A partir deste, foi construído um conjunto de dashboards interativas que, quando utilizadas, podem trazer benefícios à ANSEI, bem como a outros business users, tais como as revistas de investigação da área, diretores ambientais, governos, seguradoras e agências de estudos de fenómenos naturais. Em suma, refletimos que a organização do trabalho, assim como a importância de verificar a qualidade dos dados e estruturar estes mesmos, são extremamente importantes para a obtenção de um projeto de qualidade.